Olá pessoal, boa noite. Acessa no seu aí, Fabio, ver se você consegue ver. Estamos iniciando o vídeo ao vivo agora para a gente bater um papo rapidamente sobre aromas de vinho, as etapas da degustação que nós vamos conversar e vamos começar falando inicialmente dos aromas do vinho. Estou aguardando o Alcioni. Estou aguardando o Alcioni, que é um enólogo, o Alcioni Dumes, entrar com a gente, que vai participar dessa live, vai conversar com a gente aí sobre aromas e vai trazer alguns conceitos que são importantes quando a gente fala em aromas, uma vez que a maneira com que ocorre o manejo das uvas, no crescimento, no cultivo, influencia diretamente no resultado final, que é o vinho. Então ele vai trazer os conceitos do vinho tradicional, da vinificação tradicional, vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos. Beleza? Aí o pessoal que já entrou, Lucas, Roberta. E aí, Roberta, tudo bem? Silvana. E tô só aguardando o Alcioni na entrada. Pergunta se o som tá bom. O som tá bom? Vocês conseguem ver o som aí? Tá conseguindo? Beleza, ótimo. Show. Ô Simone, tudo bem? E aí, Matheus? Boa. Beleza. Tô aguardando o Alcioni entrar aqui na live. Tudo bom, Simone? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de vinho já. E só estou aguardando o Alcioni entrar para a gente começar a degustar. Todos vocês já estão tomando muito vinho hoje. Aí quem que está tomando vinho hoje? Responde aí. E durante a quarentena, vocês já fizeram as contas de quantos vinhos tomou? Você não vale, Roberta. Você deve estar tomando muito vinho aí. Todo dia você deve estar tomando vinho. Beleza. Ótimo. Ele é o Rafael. Beleza, Rafael. Rafael também, ó. Rafael toma vinho todo dia. Rafael toma vinho todo dia. Esse pessoal aí tá firme na tomada. Isso aí. Ó o Felipe. Tudo bem aí, Felipe? Beleza. Tô aguardando o Alcioni chamar eu para entrar. Alcioni. E aí, Felipe, tudo bem, chefia? Vamos fazer um bate-papo rapidinho sobre vinho. Ótimo, estamos aqui tão bem demais, tomando bastante vinho, né? Praticando. Tem que praticar. O Alcioni vai entrar aí já. Estou aguardando ele entrar aí com a gente, está conectando. Aí, Alcioni. Fala, Gustavo, tudo bem? Rapaz, que honra! Pô, honra é minha participar com você aí, bater um papo. Pois Sempre é bom. Maravilha. Para o pessoal que está entrando e está acompanhando, o Alcioni é um enólogo, um cara assim, nota, não vou falar 10 porque é pouco, é nota 1000. Né? Imagina. Sabe tudo de vinho, tem uma bagagem extraordinária, vai compartilhar com a gente um pouco de conhecimentos a respeito de degustação, principalmente para o pessoal que tem curiosidade em começar a tomar vinho e até mesmo aqueles que tomam, porque cada dia a gente vai aprimorando, né, Alcioni? Vai aprendendo mais situações, né? Verdade. O que eu vejo, Alcioni, que é uma grande dificuldade minha, que eu até conversei com você quando a gente começou o curso de sommelier, é a respeito da memória associativa que nós temos que ter para fazer exatamente as associações de sensações que a gente tem, seja elas gustativas ou olfativas, para associar
com o vinho e trazer as lembranças dos aromas. Não é verdade? Como isso, o que você pode dizer nesse sentido? O que a gente busca, o que a gente tem que, quem quer tomar vinho, para fazer essas associações, sempre buscar por experimentar, ter essa memória, para desenvolver essa memória olfativa, essa memória gustativa. O que você fala para nós? Então, Gustavo, é aquilo que a gente sempre fala no curso, né? Na aula de sommelier do Centro Europeu lá e nos cursos aí, Brasil afora que a gente dá e tal. Primeiro, é você ter o desejo de experimentar. Aí você abrir a sua mente para você começar a trabalhar os aromas no seu dia a dia. A gente faz diversas aulas com iniciação ao mundo dos vinhos, com aromas diferentes, análise sensorial, onde você reconhece ali e tal, sei lá, 80 aromas. Dos 80 você conhece 25. Ok, uma boa parte. Mas e os outros aromas, né? Porque talvez as pessoas aí vão dizer assim, da onde tudo isso? Mas um vinho, ele pode conter até 500 aromas diferentes. Um bom vinho. Então, quanto mais eu conhecer aromas, mais eu vou detectar. É até bem importante lembrar que quando a gente fala em aroma, análise sensorial, nós falamos em memória olfativa. Se eu falo de memória, é algo que eu já conheci, que eu tive contato e que a partir do momento que eu tenho o vinho na taça e esse vinho tem aquele aroma, eu reconheço. Então, é uma memória olfativa. Então, como muita gente... tem pessoas que têm uma capacidade monstruosa de perceber aromas. E tem gente que é um pouco mais limitado. Tem alguns fatores para isso, né? Um deles é a tua rotina do dia a dia e tal, aonde você cresceu e tal. Eu sei que durante as aulas aí, são 14 anos dando aula no curso de sommelier do Centro Europeu, mas a gente já deparou com alguns alunos que vêm de outras regiões do Brasil e eles conseguem identificar algumas coisas no vinho que muitas vezes o pessoal do Sul não, porque tem uma característica diferente, né? Para quem está na live aí acompanhando a gente sabe, eu me formei na Alemanha e os vinhos da Alemanha, eles têm por causa do frio, eles têm uma característica de uma acidez mais pronunciada, um frescor maior, maior concentração, maior mineralidade. E, obviamente, que as frutas tropicais, as frutas mais de clima quente, elas não são tão presentes nos vinhos da região fria, como a Alemanha. Mas, mesmo assim, quando os alunos... Você tem um vinho que tem isso, você precisa buscar o conhecimento disso. Então, eu lembro que a gente recebia kits de abacaxi, de manga, de diversas frutas tropicais para treinar. E, obviamente... tudo que você puder olhar, buscar para ajudar a melhorar essa percepção é importante. Então, eu acho que assim, no dia a dia, se você já fez um curso, já adentrou nesse universo aí do mundo do vinho, eu acho que você pode melhorar isso fazendo experimentações, fazendo o que você está fazendo agora, sentindo o aroma do vinho, memorizando, comparando. Eu acho que é desenvolver o hábito, porque tem muita gente que faz um curso e daí acha que sabe tudo e pronto. Não, o dia a dia é que vai te revelar, é que vai te mostrar o que você realmente vai perceber. Eu acho que é mais na prática do que a teoria. Claro que a teoria, aliado a um bom ensino, vai te ajudar a ter uma percepção melhor. Mas daí desenvolver isso é prática diária. É o que a gente quer discutir um pouco aqui. Legal, muito bom. Outra coisa, Suni, quando a gente, só para a gente pôr uma sequência, quando a pessoa vai começar a tomar um vinho e ela já escutou falar, não, isso tem aroma de frutas vermelhas, traz especiarias, uma discreta mineralidade, um toque de baunilha, um tostado, terra molhada. Quem não está habituado com esse tipo de associação, quando se refere a sensações mesmo olfativas, gustativas no vinho, acha até meio estranho, né? E para fazer uma sequência, vamos falar um pouquinho disso seguinte. Os aromas que estão diretamente ligados à fruta, à uva, e aqueles outros que estão ligados ao processo da vinificação, da fermentação e por finalmente o armazenamento. Aromas primários, que são aqueles que estão ligados diretamente à fruta, o manejo com que ela foi cultivada, recebe a influência direta do terroir. E em cima desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, sobre a vinificação de vinhos,
os tradicionais que a gente faz aqui no Brasil, o vinho orgânico e o vinho biodinâmico. E se nós temos no Brasil esse conceito sendo praticado e o que ele traz de benefício, né, tanto para a pessoa que está, para o produtor, como para o consumidor. Como que isso está sendo feito mundo afora e se nós temos isso no Brasil. Legal. Pessoal, é assim, né? Uma degustação de vinhos, ela é dividida em algumas etapas. Então, quando a gente fala na etapa da análise sensorial, nós temos 3 fases que são importantes sempre você dividir. Como o Gustavo colocou aí, aroma primário é o aroma que expressa a característica da fruta. Como eu sempre falo, o vinho, ele fala com você. Ele te diz qual que é a uva, ele diz como é que foi o clima daquela safra, ele fala como é que é a terra daquele lugar onde ele foi produzido, ou seja, ele se comunica. O que a gente precisa fazer é entender essa comunicação do vinho que ele tem com a gente. E aí a gente se encontra e vai entender melhor o vinho. Então, o aroma primário, ele descreve a característica da fruta, ou seja, a variedade, a espécie, e ele traz a característica do terroir, que é o local onde o vinho é produzido. E terroir é uma palavra abrangente, é uma palavra mais ampla que compila aí os fatores como o clima, dentro dele sol, chuva, névoa, características de incidência de luz, pouca luz, muita luz e tal. E, obviamente, nós também temos a característica do fator humano, né? O homem trabalha. Então, tanto no manejo do solo, quanto também na decisão da escolha da variedade da uva que ele vai plantar. E aí complementa com isso trabalho de poda de inverno, né, que logo aqui no Brasil, durante os próximos meses, a gente vai fazer a poda de inverno, que é a poda seca chamada, que é onde a uva está hibernando e aí você faz a poda. Nós temos o trabalho da decisão da desfolha, desbrote, desfolha na primavera, a redução do cacho, da quantidade de cachos no pé, que é o raleio de cacho. Então, tem uma série de fatores durante a produção que o homem determina para dar uma característica diferente àquele vinho. Então, é sempre assim, existe muito essa característica. E o aroma primário, ele expressa essa característica toda. Então, é muito abrangente. E aí nós vamos para a fase dos aromas secundários, que são os aromas que a gente percebe mais facilmente quando a gente circula o vinho na taça, que são os aromas da vinificação, os aromas que são criados a partir de uma reação química, que é a fermentação. Fermentação, literalmente, é transformar açúcar em álcool. E durante esse processo químico que nós chamamos de fermentação, é que acontece a liberação de criação de aromas e liberação de algumas enzimas, para o qual o vinho, então, ele tem a característica desses aromas. São os aromas da fermentação. A gente chama eles mais de aromas mais químicos, né? Que são aliados ao aroma primário. E aí, como o Gustavo falou, nós temos o complemento, que é o aroma terciário. O aroma terciário, então, é pós-vinificação, pós-processo químico, tudo que resultar no envelhecimento do vinho. Seja ele envelhecido em garrafa, seja ele envelhecido em barrica, em tonéis, em grandes botes, como na Itália, na Toscana, né? no Brunello. Então, diversas formas de envelhecimento criam a característica dos aromas terciários. E aí que o vinho fica tão complexo. Por isso, quando a gente fala no primeiro momento, né? Um vinho pode ter lá 500 aromas diferentes. Para quem nunca ouviu isso, acha que a gente está numa viagem da maionese. E não é. É uma realidade. Por quê? Porque complementa muitas coisas, né? A gente pega, por exemplo, um assunto que eu gosto muito, é a mineralidade do vinho. A mineralidade, ela é uma característica que impregna no vinho o estilo do solo. Então, se eu tenho um tipo de pedra, como nós temos na Alemanha, na região do Reno, Mosel e tal, que é ardósia ou basáltico, nós temos uma característica de um tipo de aroma que é extraído do solo. Quando a gente vai para o Douro, em Portugal, onde tem os vinhos do Porto e tal, aí nós temos uma outra característica, que é do xisto, que é uma pedra xisto grauwacchio, que é uma característica diferente, que daí dá o aroma do xisto. Então, assim o vinho ele é marcado. Então, pega, por exemplo, na Itália, na região da Sicília e tal, nós temos solos vulcânicos. Esses solos vulcânicos resultam em aromas com característica vulcânica, borracha queimada e tal, no vinho, que são características benéficas, são coisas muito boas. Por isso, essa complexidade. Legal. E a respeito do vinho orgânico e o biodinâmico?
Bom, essa é uma prática, né? A gente tem que sempre pensar o que é um vinho orgânico, né? Em primeiro lugar, o vinho orgânico ele é um vinho natural, em primeiro lugar, ok? Então, se a gente pegar hoje, eu vou produzir um vinho orgânico. Então, literalmente, a gente está voltando cerca aí, né, os anos 60, mais ou menos, pós-Segunda Guerra, começou o uso de químicos. Antes da Segunda Guerra, não se usava esses químicos. Então, o que acontece? Se eu digo que o químico usado no vinhedo, que era usado para envenenamento das pessoas e tal, ele foi aprimorado. E aí, Rudolf Steiner, que é um austríaco, que criou o conceito do vinho orgânico, ele chegou com uma tese. Vamos voltar àquilo que nós fazíamos antes. Porque antes o vinho era produzido de forma natural, sem uso de agrotóxico, de herbicida, de pesticida, sem nada. Ou seja, era um trabalho da natureza. E aí, Rudolf Steiner, que é a pessoa que cunhou o conceito do vinho orgânico e biodinâmico, ele trouxe então essa tese, escreveu diversos livros, diversos artigos, e aí ele levou uma onda de produtores com ele, europeus, claro, que começaram a produzir então um vinho mais natural. Por isso que a gente fala assim, o vinho orgânico é um vinho que deixa um pouquinho a característica da tecnologia de lado. Por isso que tem muita gente que não gosta. Por quê? Porque o vinho orgânico, ele retrata de uma forma mais marcada a característica do terroir. Eu vou abrir um parênteses aqui só para colocar uma coisa. Eu tive o privilégio, na Alemanha, durante o meu curso de enologia, de estagiar numa vinícola que estava no momento da conversão do tradicional, ou seja, o uso de químicos, de agrotóxicos e tudo, para o método orgânico, ou seja, produção orgânica. Os 3 anos da conversão, principalmente os primeiros 2 anos, é triste demais. Porque a uva está acostumada com os defensivos agrícolas, ela está acostumada com toda a característica de químicos que fortalecem ela, de adubos, de nutrientes e tal. E ela mesma ela não tem um sistema imunológico muito bem estruturado. Então, ela depende dessa aplicação de químicos, de fertilizantes. E aí, obviamente, quando você tira isso e diz agora a natureza vai agir e tal, você faz diversas coisas, mas é impressionante como as pragas, né, as doenças fúngicas, elas tomam conta. Quase dizima o vinhedo, a produção de uma safra cai para menos de 30%, isso para quem produz qualquer coisa no mundo é um desastre. E daí no segundo ano já melhora um pouco, no terceiro ano em diante começa a melhorar. Hoje mesmo eu tive contato com o pessoal da vinícola que eu estagiei, dessa que eu estou falando, é o Weingut Klump, em Bruxelas, e através da rede social a gente estava se comunicando. Lá agora é início de primavera, então a brotação está acontecendo. Esses vinhedos hoje, eles têm uma resistência contra as pragas, contra as doenças fúngicas impressionante, porque eles criaram essa vitalidade, eles criaram anticorpos e tal. E é bem interessante, eu vi que a Roberta tá fazendo parte da live aí, eu vou comentar, Roberta, o vinho não é o Riesling, mas eu já vou comentar o vinho logo. A Roberta, hoje à tarde, ela me fez uma pergunta, né? Mandou um vinho, uma foto e me fez uma pergunta, né? Sobre a uva Cabernet Blanc. Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar e acha, o senhor errou, é Cabernet Franc. Não, é Cabernet Blanc. É uma uva, um cruzamento de uma uva que respeita exatamente isso. É a Cabernet Sauvignon com uvas híbridas brancas, que daí são formadas, uvas resistentes, que dá essa característica de uma uva semelhante a Riesling, na estrutura de resistência a doenças, a frio principalmente e tal. Então ela é pensada para lugares de clima frio e ela dá vinhos muito minerais e muito mais austeros, mas muito frescos. Então são algumas variantes que vão surgindo para ajudar o produtor na produção de vinhos orgânicos. Porque uma coisa é fato, eu não sei se alguém que está assistindo a nossa live aí já teve o prazer de visitar uma vinícola orgânica. Não é fácil. O trabalho que existe por trás é muito grande. Mesmo dentro da adega, você não pode usar nada de químico. E o que ajuda muito hoje a vinificação moderna é o químico. Mas quando a gente diz, eu vou fazer um vinho orgânico, aí nós deixamos essa parte mais tecnológica de lado e voltamos décadas para trás e produzimos vinhos mais naturais. E esse talvez a grande dificuldade das pessoas compreenderem o vinho orgânico.
é um vinho mais natural, é um vinho com mais paixão. O produtor ele sofre muito mais, ele tem que fazer trabalho de manejo de solo, plantar leguminosas dentro do vinhedo, alternar ciclos de plantio. Ele tem uma série de fatores, ele tem que incentivar, através de plantas que tragam flores, a proliferação, né, das abelhas. Ele tem que cuidar de todo um ciclo que tem no vinhedo, do meio ambiente, para que isso dê resultado. Então, não é tão simples assim, não. Mas uma coisa é fato, vale a pena. Cuida do ecossistema todo, né? É o conjunto ali, né? Em harmonia. Exatamente, cuida do ecossistema. Assim como esse aqui, ó. Esse vinho que eu estou degustando, esse vinho aqui é um vinho chileno, orgânico, da Casa Silva. Quero compartilhar com você. Opa! Blanc e a Sauvignon Gris. Ele é um vinho com certificado orgânico, conforme vocês podem ver ali. É um vinho totalmente produzido dentro de uma região da Casa Silva, onde ela tem vinhedos, onde não tem uso nenhum de agrotóxicos. Então, isso é produção natural, né? Isso é importante. Algumas vinícolas, eu vou citar aqui, né? Se a gente falasse em marcas, a gente estaria falando em centenas delas. Mas algumas vinícolas, elas não usam nenhum tipo de químico, nem agrotóxico, nada, mas elas não fazem o vinho orgânico escrito no rótulo. Por quê? Porque aí nós vivemos num país que a burocracia é imensa e dificulta muito, encarece o produto. Então, tem muita gente que produz vinhos orgânicos, ou seja, logo eu vou definir o conceito orgânico e biodinâmico para vocês, mas produz vinhos orgânicos, mas não está no rótulo. Aí, se você começar a ler a ficha técnica ou fizer um contato com o produtor ou com o importador, você descobre que é um vinho natural, um vinho orgânico. Porém, ele não tem certificação. Porque a certificação no Brasil, ela gera uma polêmica gigantesca. Ela compara outros produtos. Ela tem que ser renovada ano após ano. É caro o processo de certificação. Então, muitas vinícolas desistem da certificação do vinho orgânico no Brasil. Já trabalhei com diversas vinícolas que tinham vinhos certificados e aqui no Brasil, que vendem mundialmente, mas que depois de algum tempo deixaram de ter isso no rótulo, justamente porque encarece e dificulta pela compreensão das pessoas. Alcione, então só para o pessoal aí, que principalmente os iniciantes que querem começar a desenvolver essa memória, então a sugestão é para tentar capturar o olfato, o cheiro e as características de tudo quanto é fruta, flores, ervas, temperos, para desenvolver essa memória olfativa e passar a fazer as associações quando for vir a degustar um vinho ou outro. Isso. Ou então tem aqueles kits, né? Aquelas caixas de aromas, né? De essências, apesar de muito intensas, né? Também é uma situação que pode trazer alguma lembrança olfativa, principalmente aqueles elementos que não são tão frequentes, como, por exemplo, alcaçuz. Nem todo mundo vai ir atrás, não. Como é que eu vou descrever isso, sendo que eu não sei, nunca experimentei, não sei qual vai ser o momento que eu vou descrever o alcaçuz ou noz moscada. Então, vale a oportunidade que tiverem de experimentar para poder fazer esse tipo de associação. A respeito do vinho, você falou aí do Sauvignon Blanc, desculpa, é Cabernet Blanc que você falou que você está tomando? O que você está tomando? Não, o vinho alemão, criado recentemente entre aspas, porque ele foi liberado a produção dele a partir de 2010, já são 10 anos, é o Cabernet Blanc. O que eu estou tomando aqui é um Sauvignon Blanc com Sauvignon Gris. Legal. Eu estou tomando aqui, se você reparar, olha como é um rubi intenso. Esse daqui é um Pinot Noir dos Estados Unidos, da região que eu morei também, e no Oregon, no estado do Oregon, na Coast Range. Ali eles fazem grandes pinots. Esse daqui é um Pinot Noir de lá, safra 2017. Ele é screw cap, é para consumo rápido, mas ele tem barrica, ele tem 10 meses de barrica, 50% de primeiro uso do carvalho francês e 50% de carvalho americano mesmo. E apesar de ter barrica, ele traz muita fruta, bem frutado, o que condiz com o frescor daquela região.
né? Uma região ali que recebe um vento do Pacífico muito frio, né? Na montanha costeira ali. E tem uma insolação, um grau de sol ali bastante intenso, ou seja, a amplitude térmica é bastante intensa. E com isso ele traz bastante fruta. É a minha sugestão. Ó, e diferente dos pinôs que a gente acaba vendo do Velho Mundo, ou até mesmo aqui, nosso da América do Sul, que eles são um pouco mais pálidos, né, Alcione? Sim. Pálido aqui como intenso. Sim, legal. É clima frio, né? É o que a gente sempre fala. O Oregon, quando você falou um pinot mais complexo e tal, eu ia falar é o Oregon. O clima frio, e que para alguns aí talvez não está tão claro, mas se é frio, tem menos cor e tal. Porém, o clima frio é à noite e durante o dia tem muita luminosidade. O Gustavo colocou aí, né? A costa, ela traz muita luminosidade, muita claridade. E aí, com isso, você tem uma fotossíntese maravilhosa. E aí, por isso, você também tem muito enocianina, que é o corante natural. Aí você aumenta a complexidade, a estrutura e tal. Nós temos diversos exemplares, né? Na América do Sul, inclusive, né? As regiões mais frias, de vinhedos mais frios, Paredones, Vale de Limari, ou na Argentina, mesmo a Patagônia, se você olhar, são regiões de pinots com maior concentração de cor, com frescor excelente, que se você comparar um pinot da sua casa, da sua cidade natal, que é Borgonha, vai dizer não é pinot. Mas aí a complexidade, né, a estrutura dos aromas de um pinot da Borgonha é revelador, né? Com certeza é muito diferente. Principalmente, por exemplo, se você pegar a característica aí que você falou das especiarias, né, alcaçuz, características que são impregnadas de uma forma muito forte num pinot da Borgonha, que não tem tão forte num pinot do Novo Mundo, porque geralmente as regiões são muito quentes. E aí é o aroma frutado, frutas vermelhas, ele predomina. Cereja, amora, groselha e tal. Que são características naturais do DNA dessa planta, da uva Pinot Noir. Mas é isso aí. Isso aí, com certeza, é um belo Pinot Noir. Não tenho dúvida disso. O Oregon é um dos lugares mais respeitados hoje na produção de Pinot Noir, mundo afora. Poucas regiões, mundialmente falando, se assemelham ao Oregon. E, claro, que temos ali, né, Nova Zelândia, que também é um grande país produtor de Pinot Noir. Como eu citei, o Chile tem regiões muito boas. O pessoal escreveu aí Los Carneiros, né? Também Los tem Pinot, Carneiros. sim. Com certeza, Pinots muito bons. E Chardonnay, principalmente. Tudo que a gente tiver sempre com frio por perto, a uva Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, elas vão dar um potencial de produção muito bom. Porque elas precisam do frio. O frio é uma característica que ela necessita. É frio durante a noite e muita luminosidade, muita claridade durante o dia. E aí, obviamente, a característica dessas uvas vai lá em cima. E daí eu volto ao ponto que você falou sobre o aroma. Então, por que às vezes eu tomo um Pinot Noir, vamos pegar já que o Gustavo está no Pinot, por que às vezes eu tomo um Pinot Noir de uma região, ele tem mais aroma, mais fruta vermelha, ele tem uma característica mais complexa de aroma. Muita gente fala, né, logo um buquê muito forte, que está errado, mas, né, faz parte aí do conjunto. Então, por que tanto aroma? E outros de uma outra região não tem tanto aroma. Então, primeiro lugar, a zona de produção, ela fala por si. Então, quando a gente fala Oregon, Nova Zelândia, Chile, a região mais fria, mais costeira, né, que eu citei, Vale de Casablanca, daí um pouquinho mais abaixo. Os grandes pinot, como estão falando aí, os grandes pinots da Nova Zelândia, a região Centro-Otago, são maravilhosos lá também os pinots. Sim. Nova Zelândia a gente brinca e fala assim, né? Quem quer aprender a produzir pinot tem que conhecer duas regiões do mundo. Aonde ela é o berço dela, que é em casa, na Borgonha, de norte a sul, de leste a oeste da pequena Borgonha, pequena, grande, notável. E, sim, obviamente, tem que ir para a Nova Zelândia, porque aí você começa a ver o que é Pinot Noir. Literalmente, isso é Pinot. E daí, obviamente, nós somos muito novos ainda para falar em Pinot no Novo Mundo, mas tem que dar respeito para Califórnia, né? Uma parte da Califórnia, Oregon, obviamente, e América do Sul, com essas duas regiões que eu falei que tem Pinots maravilhosos. E a gente está começando alguns experimentos, alguns ensaios aí legais e tal, com Pinot também brasileiro, né? Algumas coisas aí que estão trazendo curiosidades.
mas ainda é muito, não vou dizer que é precoce, mas os vinhedos ainda são muito jovens para realmente trazer estrutura, trazer complexidade, né? Como eu falei antes, na Alemanha, durante os 5 anos lá, eu tive muito contato com a uva Pinot Noir, que lá é chamada de Spätburgunder. E a uva Pinot Noir, ela é uma uva muito, muito difícil de se produzir. Então, para você cuidar do vinhedo, você vai suar a camisa. Porque, ora, você é obrigado a capinar o vinhedo, e porque a questão de 2 dias já não dá mais. A enxada já não entra mais. Lugares que tem Pinot bom. Ou ela tem pedra, né? Como na Borgonha, como em algumas regiões aí, que dão resultados também muito bons. Então, não é uma uva que gosta de um vinhedo confortável. Ela gosta de sofrer, precisa disso. E quem sofre para produzir, obviamente, é o produtor. Então, não é tão simples assim. Mas quando você tem Pinot Noir bem elaborado, independente da região, bem elaborado na taça, você o reconhece em qualquer lugar, pela característica dos descritores aromáticos. O que você está sentindo aí, o que você está percebendo aí nos aromas, Gustavo? Rapaz, esse Pinot, ele é bem frutado, bem fresco. Ele traz, apesar de ser um Pinot, a gente vai esperar que traz mais frutas vermelhas, ele tem frutas negras também, ele tem pimenta. Uma coisa que eu não esperaria encontrar no Pinot. Traz a baunilha, cogumelo e madeira. Um pouquinho de madeira de fundo. Um tostado, sabe? Eu acredito que seja por conta das barricas de primeiro uso. Mas e bem aromático. Você consegue sentir os aromas dele nessa distância da taça. Ó. Não precisa mergulhar o nariz. Bem aromático mesmo. E o que surpreende, além dessa complexidade de aromas primários, secundários e terciários, é a coloração dele. Porque se for, por exemplo, numa degustação às cegas, chega um vinho desse. Às vezes, quando chega um Pinot Noir, só pela cor, você já te bate assim a ideia. Ó, esse pode ser Pinot. Esse enganar. Enganar, porque veja como é escuro. Ele não é pálido. Não é pálido. Sim. Pinot como eu sempre falo, né? Pinot é uma das minhas uvas preferidas. Quem anda comigo aí há mais tempo já, quem já me conhece há mais tempo, sabe o quanto eu sou fã da uva Pinot Noir. E tenho sempre experimentado, nunca vou negar uma taça de Pinot Noir, porque sempre tem uma revelação nisso. Principalmente porque está se tornando uma das uvas mais... Dá sua taça aí, deixa eu pôr para você. Ah, peraí, tá aqui, ó. Pode pôr aí. Depois você manda outra. Mas como eu falei, é uma das uvas mais notáveis pela sua versatilidade da harmonização. Pinot Noir combina com tudo, com tudo. Se você respeitar pesos e medidas ali, de repente esse teu Pinot aí, Gustavo, é um Pinot mais complexo, mais estruturado e tal, ele vai com uma carne vermelha. Se você tiver um Pinot Vale de Casablanca, Chile ali, um pouquinho mais simples tal, ele vai ter o aroma, ele vai ter a acidez, o frescor para harmonizar com o peixe. Ele combina com pizza, ele combina com massa, ele combina com tudo que você puder imaginar. Claro que Pinot Noir nasceu para ser harmonizado com aves, né? Então, pato, perdiz, fazão, tudo isso combina perfeitamente com Pinot Noir. Ótimo, maravilha. E a respeito aqui do Brasil, você falou que dos Pinots do Brasil, o que tem aparecido de Pinot de respeito para a gente aqui no Brasil, Alcione, que você conhece? Então, eu sou suspeito, porque como eu sou catarinense, eu vou defender um pouco a Serra Catarinense, dos vinhedos ali, de altitude. Muitos Pinots interessantes nessa região ali. Nós temos bons Pinots também, um pouco mais leves e mais frutados, com outra característica, na região de Encruzilhada, região da Serra do Sudoeste, a Lídio Carraro, né, ela está produzindo alguma coisa interessante, Angeben. Então, assim, tem Pinot ali que vai fazer bonito, está fazendo bonito já e vai melhorar muito. E aí tem alguns experimentos com a poda invertida em Minas, que também dão um resultado legal, né, na parte mais de serra, mais alta. Eu tenho uma expectativa muito grande, uma certeza clara que os vinhos brasileiros nos próximos anos, eles não só vão ser
produzidos de uma forma com mais respeito o DNA da uva, mas sim também eles vão ser mais explorados em regiões diferentes. Ou seja, produzir na Serra Gaúcha um Cabernet Sauvignon, na minha opinião, não é a melhor decisão. Porém, é uma decisão mais comercial. Então, os produtores, eles estão saindo um pouco dessa linha de pensamento, estão tendo vinhedos em outras regiões e começam, então, a plantar a uva certa no terroir certo. E aí começa a ter resultado muito interessante. Por isso que hoje a gente degusta alguns vinhos nacionais e, né, fica, opa, isso aqui é legal. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode ter uma esperança muito grande aí, principalmente em virtude da situação que a gente está vivendo, que nos próximos anos a gente vai decolar aí com vinhos nacionais, o consumidor respeitando vinhos nacionais e tal. Eu mesmo já faz um tempinho que eu não vou para a Serra Gaúcha, eu quero me reatualizar, botar um pouco aí o carro na estrada, visitar as vinícolas, degustar vinhos diferentes. A gente tem degustado sempre, mas não é a mesma coisa que ir lá em loco e conhecer o vinhedo, né, o que está acontecendo na atualidade. Se a Sandra Zotti estiver aí na live, ela pode concordar, né? Nós temos mudanças muito grandes acontecendo no cenário de produção de vinhos brasileiros. Isso é muito bom, porque até hoje o Brasil é extremamente reconhecido e por mérito com os espumantes. Mas daí respeitou-se o que é bom nesse terroir, né? Espumante, o clima é favorável, o solo é favorável, então plantou-se o que dá certo. E aí, com o vinho, acabou sendo um caminho um pouco contrário, que nos últimos anos está se corrigindo e buscando, então, plantar uva que dá certo naquele tipo de solo. Inclusive, falando ainda em Pinot Noir, existem os espumantes nacionais, inclusive da Cavigás, acho que nós tomamos semana passada, o Blanc de Noir, fantástico, fantástico. Eu estava afim de tomar um hoje, mas eu lembrei que na tua última live você tomou um Cavigás Blanc de Noir e eu falei, eu vou beber uma outra coisa aqui hoje. Ah, beleza. Mas vamos tomar depois. A gente faz outra live e toma também, de novo. Certeza. Beleza, Alcione. Obrigado, cara, por esses momentos de conhecimento que você sempre transmite para a gente com tanta boa vontade, né? Com um grau de conhecimento fantástico. Obrigado mesmo. Legal. Deixa eu só complementar uma coisa, que senão vai ficar uma janela aí em aberto, sobre a diferença da produção do vinho orgânico e biodinâmico. E, inclusive, hoje nós temos ouvido falar de vinho natural, produção natural e tal, que não é reconhecido ainda como uma certificação. Então, o que existe é um vinho orgânico. O orgânico, ele respeita, então, todas as práticas e não uso de herbicida, pesticidas e agrotóxicos. Quando você fala num vinho biodinâmico, além de tudo isso que faz orgânico, o biodinâmico ele é todo trabalhado no ciclo lunar. Ou seja, então, poda, colheita, a própria fermentação, engarrafamento, tudo através do ciclo lunar. Também é uma coisa que Rudolf Steiner criou ou desenvolveu e agora tem muitos adeptos, né? E um grande adepto desses vinhos biodinâmicos é nada mais e nada menos do que o francês Romanée Conti, da região da Borgonha, que é o vinho mais caro, mais estrelado do mundo. Principalmente quando se fala em grandes vinhos, Romanée Conti é o ícone deles. Então, isso significa, ou isso mostra, que produção de vinhos orgânicos ou biodinâmicos também é uma tendência, é um futuro muito próximo, já faz parte da realidade de muitas regiões de produção de vinho, mas é uma tendência mundial, com certeza. Esse branco que eu estou degustando, por exemplo, é um vinho que ele tem uma característica muito legal do terroir. Dentro disso, a gente tem, por exemplo, eu estou degustando também aqui, eu abri uma garrafa que o outro estava no fim já, evaporou muito, é o Cool Coast Sauvignon Blanc. Eu estava conversando com o Mário Geis esses dias, e o Mário até gravou um vídeo e tal, uma hora dessa eu lanço aí na internet, aqui no Instagram, do Winemaker BR, onde ele explicou que esses vinhedos tratados lá em paredones dos vinhos Cool Coast não tem nada de fertilizantes, nada de químicos. Então, eles são produtos naturais, só que eles não defendem a causa do orgânico, porque daí desfoca um pouco do estilo do vinho, ou do conceito do vinho. Mas é orgânico, dá para chamar, porém não tem certificação. Aí vem os vinhos naturais, o vinho que é chamado de vinho natural, produção natural e tal.
existem muitas teses disso, mas basicamente é um vinho orgânico que não tem a certificação, né? Não existe ainda uma legislação que defina isso. E, obviamente, muitos comentários ainda, porque ainda é um assunto recente no mercado de vinhos aí, ok? Espero Ótimo. que vocês tenham gostado, que tenham interagido aí. Depois de dar uma olhada nas perguntas aí, o Gustavo faz um relatório aí, a gente pode mandar as respostas para vocês. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Eu que agradeço, Alcione, mais uma vez. Sempre é um privilégio poder falar dessa bebida maravilhosa que é o vinho, ok? Saúde! Saúde. Saúde a todos aí. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.